Boa tarde, reflexão do dia para você. No livro de Lamentações, no capítulo 3, nós vamos ver um famoso texto que tem aquele versículo que diz: sobre nós trazemos à memória aquilo que pode me dar esperança. Nós pegamos o texto e com o texto de Lamentações, capítulo 3, já entendendo o livro de Lamentações, que é o livro que lamenta. E as lamentações ali é o cativeiro profetizado pelo próprio profeta que lamenta as questões ali no livro de Lamentações. Quando Israel estava destruída, totalmente destruído, o templo destruído, a arca destruída, tudo destruído, o povo foi levado em cativo, os pouquíssimos que restaram em Jerusalém eram mendigos. Chegaram-se ao ponto de comer os cadáveres que acabavam de morrer, eles comiam para não passar fome. A coisa estava tão feia, que Jeremias, o profeta, passeando pelas ruínas de uma antiga cidade que jazia em destruição, ele começa então a lamentar a dor e a tristeza de não vir mais o canto do templo, de não vir mais as crianças estarem nas praças a brincar, nas ruas a brincarem, as famílias, os judeus, os hebreus, os filhos de Deus, já não tinha mais alegria, já não havia mais o som da harpa, já não havia mais aqueles bate-papos de esquina gostosos entre os anciões que manifestavam conhecimentos diante dessa destruição, dessa ruína total. Jeremias então ganha a sua fama de o profeta chorão, um pseudônimo, o profeta chorão, vem do livro das lamentações de um profeta. O profeta lamenta não só por ver a destruição, mas por ver que o povo fora de antemão avisado. Mas, ao invés de acreditar, puniram severamente o profeta Jeremias, o colocando numa cisterna a qual Nabucodonosor, que entrou e dominou e destruiu a cidade, soltou o profeta. Enfim, ele lamenta uma destruição pré-avisada, uma ruína pré-avisada, uma decadência espiritual, moral, espiritual, familiar pré-avisada. Lamenta a surdez espiritual do povo de Deus. E ele percebe que tudo aquilo era merecidamente acontecido, porque Deus já vinha exortando o povo, não só por Jeremias, mas por outros profetas. O povo não estava atento à voz de Deus. O povo estava mais para ouvir o seu rei do que a voz de Deus pelo profeta. E ele lamenta todo esse fato, mas todavia, no mesmo capítulo, depois de tanto lamento, ele diz: mas eu vou colocar na minha memória o que pode me trazer esperança. É que Deus tem misericórdia. Então Jeremias começou-se a lembrar das misericórdias de Deus exercidas em todos os episódios negativos da vida e da história dos hebreus, dos judeus, do povo eleito, da descendência abraâmica. Então, ele começa a ver como Deus exerceu perdão e misericórdia, como Deus restituíra e por muitas vezes e pegou um povo derrotado, cativo, destruído e o levantaram de novo, trazendo prosperidade, paz e harmonia. Uma história de cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, sobrenatural. Uma vida de roda gigante de estabilidade espiritual, moral, de um povo que Deus ama. Então Jeremias diz: eu vou trazer a minha memória nesse momento de dor e aflição, diante de tudo que está acontecendo, que foi pré-avisado. É justo que Deus está permitindo acontecer com toda a nação de Israel. Eu vou trazer memória que Ele é misericórdia acima destas coisas e que Ele mais uma vez pode. E creio, Jeremias cria que Deus faria de novo o exercício da misericórdia e mais uma vez levantaria o povo. Foi isso que Jeremias trouxe à memória, até se lembrando que a profecia falava-se de um tempo determinado em que o cativeiro iria terminar e Deus restauraria a sorte. Então, Jeremias lembra-se da profecia que ele não foi usado, entendendo que Deus avisou de antemão, que Deus previu tudo isso, mas não queria que acontecesse, mas que havia uma promessa de uma restituição, uma restauração depois de um tempo devido. A história nós conhecemos,
no tempo devido, tudo aconteceu, se restaurou e vemos lá o desfecho na história do livro de Neemias e no livro de Esdras. Vemos ali a restauração de tudo, a promessa de Deus se cumprindo. É isso que Deus está falando contigo hoje. Pode parecer bem difícil o que você está vivendo, pode parecer inexplicável o que você está vivendo. Mas Deus, Ele não deixa desenganado nenhum daqueles que creem, seguem, buscam através do seu nome. Deus, aqueles que vêm até Ele, Deus, Ele avisa. Ninguém está enganado. Todo sofrimento e aflição na vida de um servo, de uma serva de Deus, está pré-avisado. Talvez não tivemos ouvidos espirituais para entender que Deus estava avisando dessa sua aflição, desse seu sofrimento. Mas mesmo Deus que avisou essa aflição, esse sofrimento, traz aqui nessa tarde a revelação de que a misericórdia dele dura para sempre, é eterna, vai de geração em geração. A sua ira é só um momento, mas a misericórdia é para sempre. E o mesmo Deus que te avisou, te alertou, que pré-avisou tudo que iria acontecer, é o mesmo que fez as promessas da restituição, do avivamento. É o mesmo que falou que ia restituir, consertar, renovar, avivar, transformar, tornar mais uma vez abençoado. O Deus que avisou, e talvez eu e você nós cantamos para esta voz, é o mesmo que trouxe a nossa memória agora, que Ele é o Deus da promessa da restituição. Porque com Deus tudo tem início, meio e fim. Inclusive a sua prova, ela tem um início, um meio e um fim. Tudo pré-determinado, pré-avisado, pré-alertado, revelado, mostrado. Portanto, fique com essa palavra. Traga à sua memória essa esperança. A misericórdia de Deus, ela vai se executar na sua vida. Há um tempo para terminar essa prova e é agora. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém.